Pegue o Santo Livro aí, então, nós vamos meditar nessa noite. Eu quero falar a partir... Está projetado aí uma imagem, já eu vou fazer um comentário, mas antes eu quero que você pegue aí no Evangelho segundo Mateus, Evangelho, primeiro dos livros do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler o capítulo de número 6, o verso lá no finalzinho, a partir do verso de número 25. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, verso de 25, porém eu vou dar uma ênfase naquele versículo bem conhecido de todos nós, que é o verso de número 33, tá bom? Mas eu vou ler todo esse texto aqui com vocês para contextualizar, tá bom? Diz assim o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Até vou fazer questão de fazer propaganda de novo. Essa Bíblia é muito boa, é uma linguagem muito acessível, você entende, tá? Não, tem outras que tem uma linguagem mais difícil, é mais antiga, não é? Essa aqui é um português, é aquele português que a gente fala no dia a dia. Então a gente tem optado por usar essa versão da tradução. Capítulo de número 6, versículo de número 25 em diante. Diz assim: portanto, eu digo, aqui é Jesus que vai falar conosco, tá bom? É Jesus dizendo, portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida. Vou repetir, Jesus está dizendo para mim, para você, para nós o quê? Eita Jesus, se fosse numa igreja muito pentecostal já tinha alguém dizendo, desce o chicote, Jeová, fala Deus. Eu já preguei nas igrejas assim, irmão. No começo se assusta, mas depois dá um entusiasmo, é gostoso, sabe? Se tiver alguém mais pentecostal aí quiser dar um aleluia e tal, eu vou ficar feliz, porque dá um entusiasmo, tá? Vai lá. Então, Jesus que está dizendo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Eita, bem agora nesse período de festa, né, irmão? Graças a Deus, eu estou engordando, irmãos. Estou engordando, Deus está tendo misericórdia da minha vida. Eu estava precisando engordar, né? Passei um tempo assim foi bem difícil, estava com muita dificuldade, contei para vocês, tinha perdido totalmente o prazer, o apetite, não conseguia comer, não tinha mais prazer na comida. No passado era uma coisa que me dava tanta satisfação, alegria, e fiquei um tempo tão mal, que eu perdi o prazer na comida, não é? Aí emagrecia, os irmãos começaram até bochicho ali, o pastor está com o quê? Estava com falta de vontade de comer mesmo, não comia, né? Era uma coisa muito ruim, né? Emagreci demais, mas agora não, agora estou bem, graças a Deus, né? Já deu uma engordadinha, só que o duro, depois de uma fase, o negócio parece que só acumula aqui, né, irmãos? Né? O resto não, mas tá bom, estou melhorando, já dei uma engordadinha. Mas aqui vai falar, Jesus está dizendo, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber, nem com o seu próprio corpo. Lógico que a gente vai ter que equilibrar esse negócio, porque senão tem gente que vai achar que Jesus está falando assim, seja largado, não se cuida não, não é isso. Vamos ver o contexto, né? Para a gente não inventar pretexto. Diz que quando a gente tira um texto do seu contexto, vira pretexto. Não vamos arrumar pretexto não, Jesus não está dizendo que você não tem que cuidar, fazer um exercício físico aí, não é nada disso, né? Se alimentar bem, não é nada disso não, tá? Não se preocupe nem com o seu próprio corpo, quanto ao que? Vestir, né? Está na moda, né? Qual que é a moda? Jesus está falando, não fica perdendo tempo com isso aí não é a vida, uma pergunta para mim e para você. Jesus está fazendo uma pergunta para nós aqui, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo, mais importante que a roupa? Jesus que está perguntando. Vocês acham que a vida é mais importante que a comida e a bebida? Sim ou não? De novo eu vou perguntar, Jesus está dizendo, a vida, ela é mais importante na vida da gente, na nossa vida, é mais importante que a comida, não é a vida mais importante que a comida, melhor dizendo, e o corpo mais importante do que a roupa? O que vocês acham? Qual a resposta que nós damos para Jesus? Amém. Então tá bom, você que está dizendo, vamos continuar. Aí Jesus vai propor algo para mim e para você aqui, algo que a gente não faz mais. Nós vivemos uma sociedade tão acelerada, né? A gente não observa mais as coisas. Qual foi a última vez que você viu um nascer ou um pôr do sol aqui? Quem nesse ano de 2019, quem aqui pelo menos uma vez viu o pôr do sol, prestou atenção, parou lá e ficou olhando, falou assim, uau, que coisa linda. Quem fez isso?
Ah, que bom, bastante gente. E o nascer do sol, quem que prestou atenção? O nascer é muito bonito, né? Os caras moram lá na praia, meu Deus do céu, né? Aquele troço é bonito demais, né? Você tá na praia aí, aquele troço surgindo, aquele marzão, você fala, meu Deus do céu, precisam salgar a carne, moço, meu pai, não é? Escuta, Jesus vai falar para mim e para você, então observe as aves do céu, elas não semeiam e elas também nem colhem, né? Se elas não semeiam, elas não têm fazenda, não têm sítio, não têm plantação, elas não semeiam nem colhem e nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta, todas elas. Eu particularmente, talvez tenha alguém aqui muito mais entendido do que eu, mas eu nunca vi um pardãozinho morrer de fome, de inanição, porque não tinha comida para comer. Eu não vi. Alguém conhece? Alguém já viu? Não é? Nem vou contar do tucano, que eu sou apaixonado pelo tucano, né? Mas é uma coisa extraordinária. Eles são supridos, são alimentados. E aí Jesus pergunta mais uma vez para mim e para você. Eu acho que Jesus está fazendo algumas perguntas para a gente pensar. A pergunta leva a gente a refletir, né? Jesus diz assim: não tem vocês muito mais valor do que elas? Você pode responder isso para você mesmo, não precisa responder para mim não. Você acha que você tem mais valor para Jesus, para Deus, o Pai, mais valor do que os passarinhos? Você acredita nisso? Você acredita de verdade que você é amado pelo Pai? Que o passarinho é uma criatura linda que Deus criou, né? Imagina, que imaginação de Deus, né? Que criatividade, que coisa extraordinária. Deus é supremo, maravilhoso, né? O tucano então é uma coisa extraordinária. Quando Deus estava pintando tucanos, fica imaginando Deus, né? Falando assim, vem cá, Picasso. Ah, não, Picasso não existia ainda, né? Mas ele falando assim, você quer ver como que faz? Aquela pincelada, aquelas cores vivas, maravilhosas. Uau! Mas são criaturas. Porém, você e eu estamos num status diferente, somos filhos. E aí ele pergunta para nós, ele fala, você acredita que você tem mais valor do que os passarinhos? Você tem mais valor do que esses pardais, do que as aves dos céus? Verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Outra pergunta. E eu sei que você está pensando aí, que você é inteligente. Pensa bem, pensa, reflete aí. Concatena as ideias, sabe? Não se renda fácil não. Seja aquele cavalo selvagem. Lembra o Carrossel Negro? Quem não assistiu? Carrossel, é Corcel Negro, Corcel. Eu não lembro se era um Corcel 1 ou Corcel 2, mas era um Corcel, não é? Era uma piada isso aí, irmãos. O Corcel, que era um cavalo selvagem, coisa mais linda. Seja esse, selvagem. Luta aí. Pensa, fala assim, será que se eu me debater, se eu lutar, será que eu, com as minhas preocupações, se eu fizer alguma coisa eu vou conseguir ter algum acréscimo, eu vou ter algum ganho, pelo menos de uma hora sequer, na minha existência nesse mundo? Será? Você é inteligente, você pode chegar a essa conclusão, porque Jesus está perguntando para nós, você pode? Por mais que você se preocupe, você pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Verso 28, mais uma vez ele pergunta para mim e para você, por que vocês se preocupam com roupas? Não é? Bíblia feminina, por que vocês se preocupam com sapatos? Por quê? Deve ter, assim, mulher deve ter alguma coisa de centopeia, só pode. Não, só pode, moço. Centopeia, deve ter assim, né? Uns 50 pés, porque mulher gosta muito de sapato. É meio, embora, assim, tenha que fazer jus aqui, minha amada, até ontem, conversando com uma amiga que vende sapato lá de Curitiba, a Cris, não está aí não, a Cris e o Marcos, está aí? Não está, né? Perdeu a benção, eu ia fazer propaganda para ela agora, ia vender um monte de sapato lindo, né? Aí minha amada falando para ela, né? Minha amada, e é verdade, nunca foi, ela nunca deu muita atenção ao sapato, ela falou, roupa eu amo, sapato eu não dou atenção, mas ela estava falando para ela, falando assim, mas eu li, né? Esse pessoal de consultoria de imagem e tal, que a mulher precisa prestar muita atenção no sapato e na bolsa. Os maridos vão ficar loucos comigo agora. Mas diz que no look da mulher, diz que algo que faz muita diferença é o sapato e a bolsa. Diz que tiver um bom sapato, bota uma calça jeans ali, uma blusinha, mas o sapato tem que ser um sapato bonito e a bolsa também. Segundo minha amada, né, consultora de branding, estava falando para a amiga que tem uma empresa de sapatos, não é?
mas mulher, por quê? Jesus está falando aqui, vocês se preocupam tanto com sapatos, vocês se preocupam tanto com roupa. Olha isso. Vejam como crescem os lírios do campo. Aquela flor bonita, né? O lírio. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão. Jesus faz um paralelo aqui para chocar a gente. Que diz que Salomão foi um cara, me permito usar a expressão, podre de rico. Podre de rico. Chegou um ponto que não conseguia contar o ouro. Você já viu um troço desse? Você tem tanto, é ouro. Você sabe que a balança comercial do mundo, ela é regida, né? A balança é pelo ouro. O ouro é que banca o negócio. Tem que ter um lastro. Então, tem 1 trilhão em dinheiro rodando no mundo, tem que ter um depósito em garantia em ouro. Você sabia disso? Quem sabia disso aqui? Em ouro. Está depositado lá. Tem que ter ouro. Não é? Esse homem aqui, ele tinha ouro que não acabava mais. Ele não sabia nem o que fazer com ouro. Falava, vamos fazer uns escudos de ouro para os militares lá, né? Vamos fazer uns escudos. Vamos fazer, faz uns ouro. Não tinha valor. Chegou um ponto de tanto que ele tinha. Aí Jesus pega esse camarada, não é? O rei mais, né, próspero, vamos dizer assim. Jesus fala, tá vendo? Nem o rei Salomão, em todo o seu esplendor, lá no clímax, lá no topo, nem no seu esplendor, vestiu-se como um deles. E aí Jesus fala para mim, para você, para nós, ele fala assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus está perguntando para nós aqui, outra pergunta. Se Jesus cuida desse lírio, minha mãe tem, na casa dela, tem um cacto, que é meio raro, segundo eles lá, um rapaz que é biólogo falou para ela, né? Mostrou lá. E pensa numas flores maravilhosas que saem no cacto. Começa a brotar assim um cacho, né? Você nem não parece, mas aí, olha, desabrocha uma flor. É a coisa mais linda, 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 linda. Eu até tirei uma foto, né? Só que eu não mandei para os meninos, eu pedi para eles postarem aí para vocês verem, colocarem ali. Linda flor. Só que é engraçado, pensa numa flor que não dura nada, irmãos. Do jeito que ela desabrocha, linda, linda, umas cores maravilhosas, mas pouco tempo, não dá um dia, murcha, mas fica tão murcha, seca e cai aquele negócio. Olha que coisa. Jesus está fazendo esse paralelo aqui. Ele fala assim, olha, então pensa, se Deus veste assim uma erva do campo que existe hoje, e amanhã ela não vai ser lançada no fogo, não presta mais, murchou, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Verso 31, portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos. Jesus tocou em 3 pontos aqui que são necessidades básicas, né? Coisas assim bem básicas da vida humana: comer, beber, vestir. E aí Jesus vai falar o seguinte, verso 32, por quê? Os pagãos. Quem são os pagãos? De quem que Jesus está falando, esse tal de pagão aqui? Quem que é pagão? Pastor, é aquela criança que não foi batizada na igreja católica, né? Falava que era pagãozinho. Irmãos já me procuraram, desesperado, verdade, né? Pastor, porque não batizou e a família fala que é pagãozinho. Fala, não, vai ser bom pagador, em nome de Jesus, vai ser pagão sim, vai pagar tudo. Que coisa. Pagão aqui, o contexto é aquele que não tinha fé. É aquele que não caminhava segundo os ensinamentos da palavra de Deus, que não fazia parte do povo da aliança, que tinha a lei de Deus, que tinha a direção de Deus. Então, Jesus está dizendo, olha, os pagãos que não conhecem esse Deus, esses que não caminham com esse Deus, eles vivem assim. Olha o que Jesus fala, eles correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam delas. Eu preciso. Você precisa, nós precisamos. Eu preciso comer, eu preciso beber, e eu preciso vestir. Coisa elementar, não é? Coisa elementar. Junto com isso eu poderia trazer outras questões aqui, mas eu não vou me deter a isso. Eu quero chegar aqui, ó. Preste atenção. Deus sabe que nós precisamos. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Verso 33.
Jesus diz para mim e para você, Ele diz para nós: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu vou ler mais uma vez, se você puder ler comigo, leia nessa versão da tradução que está na projeção. Jesus diz o seguinte, Ele diz o quê? Todos juntos? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você consegue lembrar alguém perto de você dessa palavra? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois com o amanhã trará as suas próprias preocupações. O amanhã realmente nos aguarda, e ele tem os seus dilemas, ele tem os seus problemas, ele tem os seus desafios. O amanhã, ele certamente virá, e amanhã é bem provável que você, que eu, que nós vamos ter que lidar com muitas coisas. Eu mesmo amanhã tenho uns abacaxis para descascar amanhã. Eu tenho. Mais alguém tem? Figurado, né? Eu falei figurado, tá? Se fosse literal, seria uma maravilha. Descascar um abacaxi para chupar, seria uma maravilha. Não, é figurado, é figura de linguagem. Abacaxi é chato, né? Descascar um abacaxi é chato. E eu tenho alguns para descascar amanhã. Eu acredito que você também. Então Jesus está dizendo para você e para mim, Ele diz: então olha, amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. E aí Ele encerra dizendo: basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, povo de Deus? Joga para mim aquela imagem, bem rápido. Quem já viu isso aí nas redes sociais por aí? Só? Ah, que bom, vocês não estão passando tempo na rede social não. Isso mesmo, povo, desintoxica. Muito bom. Mas olha que interessante esse quadro aqui. Alguém, eu não sei quem é o autor disso aqui, mas ele coloca as coisas nos seguintes termos: depressão, excesso de depressão é igual excesso de passado, né? Isso aqui não é uma verdade inegociável, absoluta, mas é uma proposta muito interessante, é uma ideia, tá? E a partir dessa ideia e a partir do texto que eu li, eu vou falar algo com você. Então, depressão, excesso de passado. E o estresse é o quê? O estresse é excesso de presente, não é? E ansiedade é o quê? Excesso de futuro. O que ficou evidente a partir disso aqui, dessa proposta aqui? O que faz mal para nós? O passado faz mal? O passado é mal em si? Sim ou não? Sim ou não? Estamos filosofando aqui, irmãos. Pensa aqui, ó, o Leandro Carnal, tá o professor Cortella, o Pondé e o Hamster, tá todo mundo aqui, tá? Você tá aí. O que você acha? Você acha que em si mesmo, o passado, o presente ou o futuro, eles são maus ou bons? O que você pensa? Não? O que faz mal então, segundo essa ideia aqui? O que faz mal? Ah, o excesso. Será que o que Jesus está apresentando para nós aqui, o que Ele fala aqui, tem um pouco a ver com isso aqui? Excessos? Excessos? Um excesso de passado que não deixa de ser a palavra correta não seria uma pré-ocupação, né? Ou seja, se ocupar antecipadamente. Literalmente a palavra preocupação significa se ocupar antecipadamente. Isso gera ansiedade, ou seja, excesso de futuro. Mas muitas vezes eu estou preocupado com o que já passou e que eu posso fazer com aquilo que já passou, irmãos? Alguém aqui tem uma máquina do tempo? Empresta para mim que eu tenho umas coisas para resolver. Eu tenho, eu sei. Deus sabe o que eu fiz no verão passado. E Ele sabe o que você também fez no verão passado. E aí, o que a gente faz, irmãos? O que nós fazemos? Nós vamos viver focados, olhando para trás. Eu preguei há poucos dias e eu não vou entrar no texto, mas quando Paulo, ele falando para a igreja de Filipos, ele fala para os irmãos, irmãos, vocês não podem viver no ontem não. Eu faço uma coisa, Paulo diz, uma coisa. Eu preguei agora, irmãos, faz 2, 3 domingos. Eu faço o quê? O que ele disse? Eu esqueço as coisas que ficam
para trás. E agora eu vou o quê? Eu vou avançar para as que estão diante de mim, eu vou prosseguir. Ainda que seja um passo de cada vez, ainda que sejam passos lentos. Eu costumo falar para os ansiosos, inclusive eu tenho que ficar repetindo para mim, né? Muitas vezes eu preciso ficar falando comigo mesmo, repetindo várias vezes para mim. Fala, calma, Claudinei, rapaz, não precisa ter pressa. Um passo de cada vez, ainda que sejam passos lentos, mas que sejam passos firmes. Ainda que seja um pouco devagar. Já dizia a canção, ando devagar porque já tive pressa. Almir Sater, não é? Meu irmão, ainda que seja devagar, não está do jeito que eu queria, na velocidade que eu programei, queria ir mais rápido, pensa, mas eu estou prosseguindo, eu estou indo, eu não parei. Paulo fala para mim e para você que o excesso do ontem não pode nos ajudar. Paulo está dizendo para mim e para você que nós devemos sofrer uma amnésia. Não, eu já falei sobre isso e por isso eu não vou me prender muito nesse contexto. Lógico, o passado tem o seu lugar. É uma escola, é um aprendizado. Eu tenho que, no mínimo, aprender com aquilo que eu já vivi, pelo o que eu já passei. Ontem, no mínimo, precisa ter uma função pedagógica na minha vida. A gente tem que ser inteligente. Amém, povo de Deus? Amém, amados? Poxa vida, vou cometer o mesmo erro, vou fazer a mesma coisa de novo. Então vou, de um jeito ou de outro. Eu vou aprender, vou procurar não ir mais por aquele mesmo caminho. Por quê? Porque eu sei que aquele caminho lá não me fez bem. Aquilo não me levou a lugar nenhum, aquilo me prejudicou. Então isso é inteligência. Inteligência. Já falei sobre isso, não posso me aprofundar, mas oxalá, quem dera, todos nós fôssemos sábios. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros e com os acertos dos outros. Mas a grande maioria de nós não somos sábios. Em alguns momentos, quem sabe, a gente, chega nesse lugar, mas a gente não permanece ali. A gente não caminha em sabedoria. Na maior parte do tempo a gente é inteligente. O que é o inteligente? Aprende com seus próprios erros. Mas tá bom, já é um avanço. Amém, povo de Deus? Amém? Pelo menos está aprendendo, não é? Então o passado tem o seu lugar, tem a sua função. Tem que ter. Diz que um povo sem história, sem memória, é um povo que não consegue ter uma identidade para o futuro, não sabe para onde. Não, a gente precisa. Só que eu não posso viver no passado. Eu não posso viver no ontem. E é duro, irmãos, porque esse negócio é muito forte. Nossa vida interior, as nossas emoções, eu e a pastora conversávamos acho que ontem sobre isso aí. Tem coisas que as emoções, as sensações aqui dentro são muito fortes demais. A gente não tem domínio, não é algo aqui. No racional você consegue lidar bem, lidar no sentido de racionalizar, de pensar, falar não faz sentido, não é assim. Mas os sentimentos muitas vezes eles estão à flor da pele. Essas lembranças, essas coisas, muitas vezes, entenda quando eu digo isso, vou fazer um aspas aqui para ninguém sair daqui achando que o pastor é herético e místico, não, pelo amor de Deus, né? Mas muitas vezes fantasmas nos assolam, o fantasma do passado, os fantasmas, né? Tinha um filmezinho antigamente aí da Sessão da Tarde que era o fantasma do Natal passado, sabe? Aquelas coisas que a gente passou e a gente está preso, muitas vezes na emoção, no sentimento, e isso está nos causando o quê? Mal, isso está nos prejudicando. Segundo essa proposta aqui, a depressão, logicamente que é uma coisa muito mais complexa, mais ampla esse assunto, não tô aqui querendo abordar algo tão sério de forma tão simplista, não, mas é só uma ideia, não é? Está vivendo, andando para trás, olhando para trás, excesso de ontem, excesso do passado. Pastor, mas o que eu faço? Paulo disse, eu faço uma coisa, deixo as coisas que ficam para trás de mim e prossigo. É uma proposta da palavra de Deus para mim e para você, amém? Preguei há pouco tempo aqui. Deixe. Pastor, eu não consigo. Coloque diante de Deus, fala, Deus, eu preciso me desprender disso aqui. Deus, eu preciso soltar isso aqui, ó. Isso aqui está sendo um fardo, um peso, uma âncora que está me puxando, está me impedindo. Coloque diante do Senhor. Se você tem dificuldade, busque ajuda profissional.
Eu mesmo esses dias fui atrás de uma ajuda profissional. Sentei com alguém e passei ali um tempo tentando entender algumas coisas. Cara, eu preciso entender por que eu sou assim. Eu faço isso. Isso aqui é uma coisa que é muito mais forte do que eu. E eu preciso me entender. E foi muito bom. Tanto que, assim, não estou dizendo que estou lutando comigo mesmo, sabe? Porque era um estilo de vida, se tornou um hábito, uma coisa que você faz repetidamente, aquilo se incorpora no teu jeito de ser, é um hábito, é um estilo de vida. Então eu tenho lutado, mas olha, depois que eu consegui ter uma compreensão mais ampla do negócio, não é que eu estou conseguindo vencer melhor? Porque antes eu até tentava, mas não conseguia vencer. Então de repente vai ser o teu caso. De repente o teu caso é o quê? Busque um apoio, uma ajuda, uma orientação, quem sabe vai te ajudar, tá? Ninguém é tão bom. Ah, mas você não é o pastor, você não conhece a Bíblia. Sim, mas a gente tem área cega, meu querido. Tem área cega e alguém tem uma perspectiva que te ajuda a enxergar. Você fala, nossa, que legal, não tinha pensado nisso, não tinha visto. E o cara, além de ser um ótimo psicólogo, tenho um grande respeito por ele, é um pastor que eu tenho um grande respeito, conheço ele desde que eu era menino, ele me conhece, né? Então foi uma bênção. Foi uma bênção. Uma sessão, imagina. Não estou prometendo que uma sessão resolve. Tem casos que, meu Deus do céu. Mas no meu, essa situação, porque eu já tinha um certo entendimento da coisa, e eu fui, e ó, direto. E o cara, eu falei, meu Deus do céu, hein? Ele pegou, mas foi na mosca. Na mosca. Não sei. Paulo está dizendo, deixe e prossiga. Amém? E o presente, irmão? O hoje, o excesso de presente. Mas como assim excesso de presente? O que é o excesso? O que seria excesso de presente? O que você entende por isso? O que vem para você aí? Uai, presente é esse momento agora. Presente é esse momento que nós estamos aqui. Eu estou aqui, você está aqui. Eu tenho que estar aqui pleno. Espírito, alma e corpo. Tem gente que está aqui só com o corpo, né? A mente está lá, não está tendo jogo de futebol agora, né? É porque agora esse período não tem. Mas às vezes acontece. O cara está aqui, o corpo está aqui, mas a cabeça, a mente está em outro lugar, o espírito não está conectado com Deus. Estamos aqui no momento de adoração, de louvor, a pessoa ela não se rende, não se entrega, ela não consegue abrir a boca e dizer glória a Deus. Não, então, não está, tem que estar, esse momento presente. Mas e aí? O que seria o excesso de presente? Essa proposta, e dentro daquilo que Jesus apresenta para nós aqui no texto da palavra, quando ele propõe aqui essa vida que muitas vezes nos desafia, que talvez está desafiando você aqui nessa noite. O que seria esse excesso, irmãos? O que é o excesso? Será que isso não tem a ver, amados, com dar importância? Vai doer agora, hein? Por favor, tenha muita paciência comigo. Importância a coisas e a pessoas demasiadamente? Você já parou para pensar como hoje as pessoas estão tão presas, tão dependentes da opinião alheia, do que o outro diz, do que o outro pensa ao seu respeito, ao ponto delas criarem uma imagem que é uma mentira. A pessoa precisa passar, ela precisa mostrar uma ideia que ela é talvez ideal, é o mundo ideal nosso, sabe? Aquele mundo de Alice, assim, aquela coisa, uau, mas não é real. Porque na realidade, a realidade que eu e você vivemos, e vamos ser muito francos, irmãos, poxa vida, a gente tem uma série de desafios, de problemas, a gente enfrenta algumas coisas, né? Tem mulher aqui que sabe que o marido tem um chulé que só Jesus para fazer a obra, e lavar bem o talco, usar alguma coisa ali, não é? Isso se torna um problema, isso acaba sendo, nossa, só que aí, imagina, eu preciso que as pessoas pensem que não. Eu não estou dizendo aqui para você que você precisa expor a tua vida para o mundo todo, mas para Deus você deve expor. Para Deus você deve ser muito franco. E para as pessoas, olha, eu quero propor para você não entre nessa de ter que passar uma imagem para os outros
uma imagem de perfeição, de que tudo é muito lindo, não é? Uma imagem, vender essa imagem, porque isso vai te custar caro para sustentar essa imagem, não é? Eu sou pastor já há um bom tempo, pelo menos 20 anos de pastorado, e eu sempre fiz muita questão, e eu sei que tem gente que não gosta, as pessoas gostam de super-herói. Eu até gosto dos Marvels, eu ando com a camiseta do Superman, eu ando com a camiseta do Homem-Aranha, eu ando com a camiseta do Capitão América, ando, mas eu, né, coisa de menino isso, né? Aquela coisa, cabeça de menino. Mas a grande verdade é que eu sempre fiz muita questão e faço questão, amado, de ser muito verdadeiro, muito real, de mostrar. Quando alguém senta comigo e fala de problemas, muitas vezes eu apresento o meu problema, eu falo, filho, enfrentando a mesma coisa. A pessoa olha para mim, às vezes até meio, parece que assustado, porque na cabeça dela, não sei, às vezes ela tinha uma ideia equivocada de que, né, porque a Bíblia fala que pastor é anjo, né, lá em Apocalipse, as cartas às igrejas, ao anjo da igreja, né, ao mensageiro, daí o pastor, como anjo. Então a pessoa pensa no pastor assim, alguns chegam ao ponto de imaginar que, né, meu Deus do céu, você é um ser literalmente celestial, angelical. Não, irmão, pelo contrário, às vezes enfrenta os mesmos problemas ou maiores, piores do que você. E a grande verdade é, nunca vivi, sabe, aquela coisa, não, pelo contrário, muito real, muito verdadeiro, mesmo sabendo que isso me custa, de ser assim, de ser verdadeiro, de ser honesto, no sentido de quem eu sou, de mostrar, né, as minhas imperfeições, né, porque as pessoas, elas esperam, elas querem algo. Eu costumo dizer, principalmente quem vai chegando aqui na nossa comunidade, eu costumo dizer para a pessoa, tenha paciência comigo, né? Que eu vou me esforçar para ter paciência com você, né? Saiba que eu não sou perfeito, só que eu acabo me valendo do quê? Ainda bem que eu sei que você também não é perfeito. Se tem alguém aqui que é perfeito, eu quero te aconselhar, nem vou dizer para você procurar outra igreja, eu vou dizer para você, vá para o céu, querido, vá para o céu, porque, irmão, não espere. Eu sempre já falei isso em outros momentos. Às vezes a gente cobra dos outros perfeição, e nós não damos perfeição para os outros. Alguém entrega perfeição? Não. Então, quando eu descubro isso, que eu não entrego perfeição, eu não dou perfeição para o outro, eu preciso ser humilde e não cobrar do outro perfeição. Agora, o problema de muita gente que está vivendo uma crise na sua existência, passa por isso. Qual é a crise? Tem que mostrar o tempo todo para as pessoas que a sua vida é perfeita, seu casamento é perfeito. Eu desafio aqui, um casamento perfeito nesse lugar. Não tem e não vai ter, porque casamento é feito por duas pessoas imperfeitas. Como que é perfeito? Você vai ter momentos maravilhosos, êxtase, momentos maravilhosos, especiais, aleluia, eita Deus. Só que, irmãos, muitas vezes, e agora entenda, me tenha paciência comigo quando eu disser isso, você vai sair direto do céu e você vai descer lá nos quintos dos infernos. Você fala, como pode? Mas há meia hora atrás eu estava no céu, há meia hora atrás eu estava lá, entre os anjos, arcanjos, querubins, serafins, eu estava, e agora eu estou aqui. Isso faz parte da minha e da sua existência. Mas a minha palavra de conselho, e para eu fechar, dar um fechamento aqui nesse tema do presente, é: não se renda às expectativas dos outros. Amém? Não se entregue a isso, e nem a você mesmo, porque às vezes as nossas expectativas, elas estão desalinhadas com as expectativas de Deus. E quando a gente passa a viver na nossa perspectiva, sem buscar entender qual é a vontade de Deus, qual é a perspectiva de Deus, o que Deus tem para mim, a gente sofre a beça. Então, a minha palavra de conselho para você sobre o excesso de hoje é: não faça isso. Não faça isso. Não viva para corresponder às expectativas
que as pessoas colocam sobre você, ou que você mesmo está se impondo. Ah, tem. Não, querido. Não. Seja paciente com você mesmo. Seja paciente. Tenha paciência com você. Não estou pregando uma mensagem de autocondescendência, sair daqui, né, e continuar do mesmo jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Deus quer fazer uma obra completa nas nossas vidas, amém? Mas o que eu estou dizendo para você é que você não pode viver um excesso que vai te prejudicar. E Jesus fala para nós aqui que o excesso de futuro, excesso. O pastor Amaro vem aqui e fala o quê? Planeje, não foi? Foi isso que ele falou para nós? Né? Pense sobre como você vai fazer. Tem que fazer algo amanhã. Seja inteligente, pensa, como que eu faço isso? Como que eu chego lá? Qual que é o melhor caminho para chegar lá? Joia, tudo bem. Coloque isso na presença de Deus. Busque o conselho de Deus. Busque a direção de Deus. A palavra chega a dizer para nós que a gente não deve ter aquela pretensão, né? Olha que forte, né? Tiago fala isso. Vocês ficam aí se achando, né? Diz, amanhã nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a palavra diz, não, você não devia, com sabedoria você não ia fazer isso. Você ia dizer, se eu viver, se vivermos, amanhã nós vamos fazer tal coisa. E se Deus abençoar, vai prosperar. Entende? Renda os teus planos a Deus. Renda o teu amanhã a Deus. Leve a Deus. Coloque isso diante de Deus. Só que uma vez, escute. Uma vez que eu coloquei isso na presença de Deus, uma vez que eu tenho colocado nas mãos de Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus fez bastante. Me permita também fazer uma pergunta para você. Tem um lugar melhor para a tua vida, o teu amanhã, o teu futuro estar do que nas mãos de Deus? Alguém aqui consegue conceber um lugar melhor? Existe um lugar melhor para o meu futuro, o seu futuro, o nosso futuro estar? Lugar melhor do que nas mãos de Deus? Uma vez que eu coloco nas mãos de Deus, uma vez que você coloca nas mãos de Deus, o que eu vou fazer agora? O que você vai fazer? Jesus, no verso 33, Ele me desafia, e é isso que eu quero que você saia daqui com o teu coração queimando nessa noite. Jesus diz o seguinte, olha, o Pai sabe de tudo que eu e você precisa, do que vocês, Jesus fala, o Pai sabe de tudo que vocês precisam. Não foi isso que Jesus afirmou? Precisa comer? Precisa beber? Precisa se vestir? Precisa. E poderia acrescentar à lista aí outras necessidades essenciais, não é? Paulo fala lá em Filipenses 4,19, ele diz que Deus, em sua riqueza e glória, vai suprir todas as nossas. Então, que necessidade você tem? Não sei, né? Não sei. Cada pessoa é uma pessoa, cada estrutura é uma estrutura, é um jeito de ser. Tem gente que tem necessidade de um abraço. Tem gente que está aqui e precisa de um abraço. Você tem necessidade. Deus vai suprir você. Quando alguém vier para te dar um abraço, querido, entenda que Deus está olhando para você e dizendo assim, eu te vejo. Eu sei a sua carência, eu sei a sua necessidade. Porque muitas vezes a pessoa está precisando de um abraço apertado. Vocês já ganharam um abraço? Eu tinha um amigo, um irmão, um senhor, muito amigo meu, o seu José. Ele grandão, aquele homenzarrão. E eu era garoto. Meu pai nunca foi um pai de dar abraço. Nunca. É o jeito dele, a criação dele. Só que demorou para eu entender isso aí, né? Eu sofria, tinha as carências. Assistia propaganda na televisão, num pai de mão dada com o filho, já as lágrimas escorriam. Porque para mim aquilo era... Nunca andei de mão dada com meu pai. Quem andou de mão dada com o pai, com a mãe, é um privilégio. Mas a minha criação, o meu contexto não tinha desse negócio. Que coisa. Sabe o que Deus fez? Deus colocou na minha vida o seu José. Seu José Fuentes. Pensa, aquele homenzarrão, grandão, uma mão enorme. Aquilo era um abraço, queridos. Eu posso sentir ele aqui agora. No sentido assim, sabe? Olha, estou todo arrepiado. Aquele abraço do seu José. Eu garoto, 15 anos de idade, 16, 18, muito amigo. E ele vinha com aquele abraço apertado. Por quê? O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as minhas. Eu tinha necessidade de receber um abraço de um homem. Alguém que tinha na sua essência, sabe, hombridade,
paternidade, um paizão. E aí ele me abraçava apertado, assim, igual um moção, assim. Não dava nem para escapar do abraço dele, de tão gostoso, tão forte que era. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas a palavra está dizendo, Jesus vem para mim e para você. Essa é a proposta nessa noite, para todos nós que entramos aqui. E é assim que eu quero que você saia hoje daqui, nessa perspectiva. Jesus diz assim: olha, busque como prioridade, busque em primeiro lugar. Primeiro lugar, isso tem que ser prioridade. Você, nós precisamos sair daqui hoje e dizer para nós mesmos, dizer assim: buscar como prioridade, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê? Sabe por quê? Jesus vai dizer assim: porque o dia que eu, você, que nós fizermos isso como prioridade, o dia que nós colocarmos o reino de Deus como prioridade, Jesus está dizendo, sabe essas outras coisas que vocês tanto precisam? Todas elas, qualquer que seja ela, ele apresentou ali uma lista, 3 situações: comida, bebida e vestimento. Mas eu quero que você acrescente essa lista. Isso talvez Deus já vem cuidando de você, Deus vem suprindo você, porque Deus é muito bom. Jesus deixou isso claro. Deus, imagina, se Deus está cuidando de uma margaridazinha lá, Deus está cuidando de um lírio, ao ponto nem o homem mais rico do mundo, da face da terra, se vestir com tantas pompas como o lírio, quanto mais vocês? Será que vocês não têm mais valor para o Pai? Lógico que tem. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim, com certeza, não tenho dúvida. Tua necessidade talvez nessa noite não tem a ver com comida, bebida, vestimento. Quem sabe, como eu falei aqui, eu tinha uma necessidade de um homem me abraçar, passar a mão no meu cabelo, né? Às vezes dar um beijo no rosto. E Deus usou o seu José. Deus usou ele. Um dia o William falou comigo sobre esse assunto, e aí eu fiz umas perguntas para ele, e ele contou uma história para mim, porque ele é um profissional muito competente. Pensa num cara assim, 10, eu sei porque eu acompanho lá, né? E muito bom naquilo que faz, fera. A Bíblia diz, vezes um homem perito no que faz, nas suas obras, esse cara vai se destacar, vai ser colocado entre os reis, né? Ele é um cara muito competente, faz muito bem feito o que faz. E aí quando ele falou sobre esse assunto, paternidade e tal, aí eu questionei ele. Eu falei sobre a vida profissional dele. Aí ele contou a história para mim de um patrão que ele teve, de um cara que trabalhou junto, que ele trabalhou com essa pessoa, e que era uma pessoa extremamente cuidadosa, e que pegava no pé dele, que falava assim, ó, tem que ser muito bem feito, não pode ser feito de qualquer jeito. Não pode ser feito de qualquer jeito, tem que ser muito bem feito. Não foi isso, filho, que você compartilhou comigo? E aí eu falei para ele, sabe o que era isso, filho? Era Deus colocando na tua vida, naquele momento, alguém para ministrar, especificamente nessa área, paternidade. Alguém usado por Deus. Talvez em outras coisas não era referência, não era pai, nem de longe, mas nisso aqui, Deus usou ele a te ensinar a ser um ótimo profissional, a ser um homem que faz as coisas muito bem feitas. Isso é uma necessidade. Quem sabe você está sofrendo na vida hoje porque essa necessidade não foi suprida em algum momento. Faltou alguém para pegar no teu pé, faltou alguém para disciplinar, talvez. Disciplina é uma bênção, não é? Mas é a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Jesus está dizendo, se eu e você buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, o que vai acontecer? Todas essas demais coisas, elas vão vir na sua vida por acréscimo. Fique de pé nessa noite.